No início de 1800, John Bell mudou-se com a sua família da Carolina do Norte para as terras baixas de Red River, no condado de Robertson, no Tennessee, local que mais tarde se tornaria a atual Adams. John Bell comprou um terreno e uma grande casa para sua família. Nos anos seguintes, ele adquiriu mais terras, aumentando sua propriedade para 328 acres, e boa parte dessas terras foi usada para plantio. Ele também se tornou um ancião da Igreja Batista de Red River. John e sua esposa tiveram mais 3 filhos depois que se mudaram para o Tennessee. Os primeiros anos da família aparentemente foram tranquilos e felizes, até que um dia, em 1817, John Bell estava inspecionando seu campo de milho quando encontrou um animal de aparência estranha sentada no meio do milharal. Chocado com a aparência desse animal, que tinha corpo de cão e cabeça de coelho, o Bell disparou várias vezes, mas ele não acertou. O animal simplesmente desapareceu. Esta foi a primeira manifestação de algo estranho rondando a propriedade. John Bell tentou esquecer do incidente, pelo menos até a hora do jantar, porque naquela noite a família começou a ouvir sons de batidas nas paredes externas da casa que eram de toras de madeira. Os sons misteriosos continuavam com frequência e aumentavam a cada noite. Bell e seus filhos sempre corriam para fora da propriedade para tentarem pegar o culpado, mas sempre voltavam de mãos vazias. Nas semanas que se seguiram, os filhos Bell começaram a acordar assustados, reclamando de que ratos estavam roendo seus pés enquanto eles dormiam. Não muito depois disso, as crianças também começaram a reclamar que alguém estava arrancando seus cobertores durante a noite, e os seus travesseiros estavam sendo jogados no chão por uma entidade aparentemente invisível. Com o passar do tempo, os Bell passaram a ouvir vozes distantes e sussurrantes, fracas demais para que eles conseguissem compreender alguma coisa, mas parecia uma idosa de voz trêmula cantando hinos. Os encontros com essa entidade foram aumentando cada vez mais, e a filha mais nova dos Bell, a Betsy, começou a ter encontros brutais com a entidade. O espírito puxava o seu cabelo e a esbofeteava diariamente, porrada na cara em tudo que é lugar, chegando a causar vergões e marcas de mão no rosto da menina. No início, a família preferiu manter segredo sobre o que estava acontecendo na casa, mas em determinado momento, John resolveu compartilhar os seus problemas familiares com seu amigo mais próximo e vizinho, Jamie Johnston. Cético no início, o Johnston e a sua esposa foram passar uma noite na casa da família Bell. E de fato, nas primeiras horas nada aconteceu, mas quando foram dormir, o cobertor do casal foi arrancado e o James levou um tapa. Ele pulou da cama e exclamou para a entidade: "Em nome do Senhor, quem é você e o que você quer?" Mas a entidade o ignorou solenemente e nada respondeu. Reza a lenda que o resto da noite foi tranquilo, e na manhã seguinte, o Johnston explicou aos Bell que provavelmente o culpado era um espírito maligno do tipo que se tem na Bíblia. Dizem que com o passar do tempo, a voz da entidade foi se fortalecendo, se tornando alta e inconfundível. Essa entidade era bastante inteligente. Ela cantava hinos religiosos, citava escrituras, mantinha conversas inteligentes com os membros da família e uma vez até citou palavra por palavra 2 sermões que foram pregados ao mesmo tempo no mesmo dia em igrejas distintas e distantes da fazenda. Não demorou muito para que a notícia do fenômeno sobrenatural chegasse à capital, Nashville, e foi quando então o major-general Andrew Jackson ficou bastante intrigado e curioso pela história da Bell Witch, ou a Bruxa dos Bell. O John Bell Jr. e outros 2 irmãos lutaram sob o comando do general Jackson na famosa Batalha de Nova Orleans. E foi por isso que, em 1819, quando Jackson ouviu falar sobre a bruxa, ele decidiu ir visitar o lugar para investigar numa tentativa de ajudar os companheiros de batalha. Quando a comitiva do Jackson, que consistia em muitos homens, cavalos bem tratados e uma grande carroça, se aproximaram da propriedade dos Bell, os cavalos que conduziam a carroça simplesmente deram um solavanco e pararam repentinamente, deixando-os presos num trecho lamacento de um riacho, e os cavalos simplesmente não conseguiam mais puxar a carroça. A lenda conta que depois de muito tempo tentando convencer os cavalos a puxar a carroça, o Jackson proclamou: "Pelo Eterno, essa deve ser
a bruxa Bell. Então, de repente, uma voz feminina desencarnada disse ao Jackson que eles poderiam prosseguir e que ela os veria novamente mais tarde, ainda naquela noite. Eles puderam então atravessar a propriedade, subir a pista e finalmente chegar à casa dos Bell. Naquela noite, o Jackson contou velhas histórias de guerra enquanto a sua comitiva montava tendas na frente da casa dos Bell. Um dos homens da comitiva alegou ser um domador de bruxas. Ele puxou uma pistola brilhante e proclamou que a sua bala de prata mataria qualquer espírito maligno que tentasse algo contra eles. Eu acho que esse moço talvez tenha errado um pouquinho a lenda, né? Acho que ele confundiu, no caso, a bruxa com o lobisomem. Ele fez uma confusão ali nas lendas e acabou deixando a entidade bem irritada. Esse cara continuou se gabando e dizendo que nada tinha acontecido com eles, porque quem quer que estivesse assombrando os Bell estava morrendo de medo da sua bala de prata. Após dizer isso, imediatamente o homem começou a gritar e a sacudir o corpo em diferentes direções, reclamando que estava sendo atingido por alfinetes e que estava sendo espancado severamente. Irritada, a entidade se manifestou e anunciou que entre eles havia mais uma fraude e que ela o identificaria na noite seguinte. Os homens do General Jackson estavam completamente apavorados. Eles imploraram para ir embora da fazenda, mas o Jackson insistiu em ficar. Ele queria saber quem era a outra fraude, mas o que aconteceu a seguir ninguém sabe, porque o Jackson e a sua comitiva foram vistos na manhã seguinte próximo a Springfield, a caminho de Nashville. Alguns alegam que posteriormente Jackson proclamou que preferia lutar contra os britânicos na guerra do que lutar contra a bruxa Bell. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu acredito que se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão gostando, então por favor já deixem o seu like, o seu comentário cheio de amor e carinho e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode gostar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários fixados alguns livros sobre essa história que eu tô contando pra vocês, então vocês já sabem, se vocês comprarem com o nosso link, vocês estão ajudando muito o clube. Mas tem muitas outras formas de nos ajudar. Você pode ajudar de uma forma, duas ou de todas, o que você quiser. A gente tem o Seja Membro, Pix, você pode assistir os anúncios dos vídeos ou simplesmente assistir um vídeo do clube depois desse. Todas essas ajudas são mais que bem-vindas e importantes pra gente. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque ainda tem muita história. Bora! As aparições da entidade começaram a diminuir para a família num todo quando o noivado da filha caçula, a Betsy, terminou. O único que seguiu sendo severamente atormentado foi John Bell, que tinha sido jurado de morte pelo espírito. O John vinha tendo episódios de contrações no rosto e dificuldade para engolir por quase um ano, e a sua doença só foi piorando com o tempo. No outono de 1820, o seu declínio de saúde o confinou em casa, onde a entidade continuamente tirava os seus sapatos quando ele tentava andar, e teve uma vez que ela bateu no John depois dele ter tido uma série de convulsões. Contam que a voz estridente da entidade era ouvida por toda a fazenda enquanto ela praguejava e xingava o velho Jack Bell, apelido carinhoso que ela tinha dado a ele. John Bell deu seu último suspiro na manhã de 20 de dezembro de 1820. Ele tinha entrado em coma um dia antes. Imediatamente após a sua morte, a família encontrou um estranho frasco com líquido escuro no armário. Esse aqui não é de 1820, meninas, é de 1917. Suspeitando de que o líquido era um veneno, o John Bell Jr. resolveu testar. E sim, ele testou o veneno no gatinho da casa. Por que não testou nele mesmo, né? Exatamente. Ele pingou 2 gotas na língua do gatinho, que morreu quase que instantaneamente. Logo após a morte do gato, a entidade exclamou: "Eu dei ao Jack uma grande dose disso na noite passada." O John então rapidamente jogou aquele estranho líquido na lareira e uma chama azul brilhante estourou e disparou pela chaminé. O funeral de John Bell foi um dos maiores já realizados no condado. Pessoas que estavam
a quilômetros de distância compareciam, e 3 pregadores, 2 metodistas e 1 batista conduziram a cerimônia. Quando a multidão foi começando a deixar o cemitério, a entidade começou a rir e a cantar uma música, só que o seu canto só ia ficando mais e mais e mais alto e fervoroso. E ela não parou até que a última pessoa deixasse o cemitério. Misteriosamente, após a morte do John Bell, a presença da entidade se tornou quase inexistente. É como se ela tivesse cumprido seu propósito. Com o tempo, a Betsy Bell começou a se interessar por um outro rapaz, o Joshua Gardner, um jovem que morava ali nas proximidades da fazenda. Com a bênção dos pais, eles decidiram se casar. Aparentemente, todos estavam felizes com o noivado, mas a entidade ressurgiu e ficou furiosa e repetidamente ordenava que a Betsy não se casasse com Joshua. O ex-professor da Betsy, o Richard Powell, estava visivelmente interessado na Betsy e já tinha inclusive manifestado interesse em se casar com ela quando ela crescesse um pouco mais. Segundo alguns relatos, o Powell era 11 anos mais velho que a Betsy. Ele era um estudante de ocultismo, um gênio da matemática, bastante entendido de horticultura e geologia. Mas o estranho do Powell é que foram descobrir depois que ele era secretamente casado e a sua esposa morava em Nashville, a Esther Scott. Durante o tempo que ele lecionou na escola de Red River, onde todos achavam que ele era solteiro, o Richard expressava publicamente o seu afeto pela Betsy. E, de acordo com as fofocas da época, ele expressou, ainda que de forma polida, o seu desapontamento com o noivado da amada e Joshua. Só que os noivos não conseguiam fazer nada. Eles não podiam ir a lugar nenhum sem serem atormentados pela entidade. E a pressão era tão forte que a Betsy não conseguiu suportar. E na Páscoa de 1821, ela rompeu seu noivado. E logo após o rompimento do noivado, a entidade visitou a viúva do John Bell, a Lucy, e disse a ela que estava indo embora, mas que voltaria daqui 7 anos. Esse recorte da história faz com que algumas pessoas acreditem que na verdade era o Powell que estava por trás da entidade, uma vez que ele era apaixonado pela Betsy e ocultista. Mas qual seria o motivo dele para matar o John? A diferença de idade não é uma boa justificativa. Afinal de contas, naquela época era bastante comum meninas quase crianças terem suas mãos prometidas a homens bem mais velhos. Eu realmente não gosto dessa teoria, apesar de eu achar suspeito que as aparições só pararam depois que a menina terminou 2 noivados. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa teoria. Será que o Powell era um grande vilão que queria matar toda a família Bell, casar com a Betsy e herdar toda a fortuna? Não sei, porque ele não seguiu com o plano, né? Então não faz muito sentido também. Deixem aqui o que vocês acham. Mas fato é que, conforme o prometido, em 1828 a entidade voltou. E a maior parte dessa visita de retorno foi centrada no John Bell Jr. Com quem a entidade... Como que eu posso contar isso para vocês? Eles ficavam filosofando. A entidade ficava discutindo a origem da vida, as civilizações, o cristianismo e a necessidade de um grande despertar espiritual. Inclusive, contam que a entidade fez importantes previsões sobre a Guerra Civil e outros eventos importantes também. Nem tudo estava correto, é importante ressaltar, mas algumas coisas a entidade teria acertado. E após toda essa troca de conhecimento entre os dois, que durou cerca de 3 semanas, a entidade se despediu novamente e prometeu visitar o descendente mais direto do John Bell Jr. em 107 anos. Até onde eu sei, essa segunda visita da entidade não envolveu tapas, cobertas sendo puxadas e nenhum outro tipo de travessura. Talvez a entidade estava no começo da vida adulta, universitário, querendo trocar conhecimentos e deixou toda a sua infância travessa para trás, quem sabe. O ano da volta seria 1935 e o descendente vivo mais próximo na época era um médico de Nashville, o Dr. Charles Bale Bell, neurologista e bisneto do John Bell Jr. Em 1934, o Dr. Charles Bell chegou a publicar um livro sobre a bruxa, provavelmente para aumentar a conscientização das pessoas em torno da sua volta. Esse livro contém o primeiro relato das supostas conversas entre o John Bell Jr. e a entidade. O pai do autor, o também médico Dr. Joel Thomas Bell, foi quem teria feito essas anotações na época. O Charles Bell nunca publicou nenhuma continuação do seu livro e morreu 11 anos depois. Porém, essa obra de 1934 é perdida. Ninguém sabe muito bem onde ela foi parar. O que faz muitas pessoas
questionarem se esse livro realmente existiu e se a bruxa voltou em 1935 como foi profetizado. Bom, se ela voltou, ninguém sabe. Concluindo, gente, essa entidade que atormentou a família Bell e Red River há 200 anos é frequentemente responsabilizada por manifestações inexplicáveis que ocorrem perto da antiga fazenda Bell nos dias de hoje. Os sons fracos de pessoas conversando e crianças brincando às vezes podem ser ouvidos ao redor da área. E não é incomum ver luzes de velas pelos campos da fazenda tarde da noite. Tirar foto no lugar é algo especialmente difícil. Algumas fotos tiradas na área mostram só névoa, além de alguns fenômenos estranhos, incluindo figuras humanas que não estavam presentes na hora que as fotos foram tiradas. Será que esses fenômenos estranhos podem estar ligados à bruxa dos Bell? A causa do tormento da família Bell seguiu sendo esse mistério por 2 séculos. E esses fenômenos estranhos que acontecem ainda hoje na área não ajudam muito. Inúmeras teorias foram apresentadas ao longo dos anos, mas todas foram descartadas. No entanto, a maioria dos pesquisadores concordam que algo deve ter causado os incidentes em Red River no início de 1800, resultando na lenda da bruxa dos Bell. Em outubro de 2021, sim, há pouquíssimo tempo atrás, a doutora Megan Mann, da Austin Peay State University, professora assistente de Química, falou sobre a sua pesquisa e teorias subsequentes sobre a Bell Witch durante um evento da Science on Tap, realizado em Clarksville, no comecinho de outubro desse ano. A cientista começou a pesquisar sobre a Bell Witch em 2008, e o que mais chamou a sua atenção é que, diferente da maioria das lendas, esta, de certa forma, é verídica, até certo ponto pelo menos. Por quê? Porque a família Bell realmente existiu. Existem registros e documentos no Tennessee que provam que a família realmente viveu ali naquela região. Ao ler os relatos assombrosos de Richard Williams Bell, filho de John Bell, em Our Family Trouble: The Story of the Bell Witch of Tennessee, Megan foi mapeando os sintomas do John Bell que antecederam a sua morte. Relembrando, ele tinha problemas para engolir, a sua língua parecia estranha e ele começou a ter uma sensação de contração no rosto, que eventualmente cresceu e começou a atingi-lo em outras partes do corpo. A Megan traz na sua pesquisa que se alguém sentisse esses mesmos sintomas hoje, qualquer médico provavelmente encaminharia o paciente para um neurologista, e que esses sintomas neurológicos muitas vezes são causados por envenenamento por metais pesados. Olhando para trás, mais especificamente para 1817, quando a entidade apareceu, a doutora Megan descobriu cerca de 50 elementos tóxicos que já eram conhecidos naquela época, e 10 desses elementos poderiam causar a tal chama azul que foi observada pela família. No final da pesquisa, ela ficou entre chumbo e arsênico, mas rapidamente ela acabou descartando o chumbo, porque o arsênico faria mais sentido com a história da morte do gato e com os sintomas do John. Então, o que a Megan fez? Ela não descartou nada da história, ela simplesmente tentou pegar tudo que foi dito e trazer uma visão científica. Ela nunca falou que os sintomas eram irreais, ou que o gato não morreu, ou que a chama azul nunca existiu. Segundo ela, e aí, gente, o que eu vou falar aqui, realmente, assim, eu não tenho noção do que eu tô falando, tá? Realmente eu vou ler o que ela disse, tá bom? Porque eu não entendo nada dessas coisas. Mas, aparentemente, os gatos não possuem um certo tipo de metabolismo conhecido como conjugação de ácido glucurônico, e por isso ele teria morrido imediatamente após ser envenenado. Nos humanos, por exemplo, o arsênico é metabolizado por meio dessa tal conjugação do ácido glucurônico, permitindo que o corpo se recupere após a ingestão de pequenas doses. Só que mesmo uma dose muito pequena de arsênico pode ser fatal, diferente da dose letal do chumbo, que precisa ser bem maior. Na época, ali no início do século XIX, o arsênico era algo amplamente disponível. Ele podia ser encontrado em praticamente todos os celeiros, porque era comumente usado como raticida para evitar a infestação de ratos nas fazendas. Por conta dessa fácil disponibilidade, os envenenamentos eram algo muito comum na época, e nem sempre eles
eles eram criminosos, como nós pensamos. Inúmeros pintores morreram envenenados por conta do chumbo contido nas tintas, por exemplo. Mas no caso do John Bell em específico, tudo indica que sim, o envenenamento foi intencional. Por quê? Porque a amiga acredita que o John Bell foi vítima de envenenamento por arsênico de longa duração e que recebeu pequenas doses do veneno por aproximadamente 3 anos, deixando-o doente. E na noite anterior da sua morte foi dada uma dose fatal. Naquela época, o envenenamento por arsênico se tornou algo tão grave que regiões dos Estados Unidos e da Europa criaram leis para punir pessoas que eram acusadas de terem envenenado pessoas com arsênico. Mas é nesse momento que você pode estar se perguntando: bom, se não foi a bruxa que envenenou o John Bell, quem é que foi? Porque a lenda já conta que ele morreu por envenenamento, mas não especifica que na verdade ele já estava sendo envenenado por alguns anos e que foi isso que o deixou doente. Mas a verdade é que qualquer pessoa poderia ter envenenado John Bell naquele momento. A família Bell era considerada uma família rica na região no início de 1800, mas nós não temos conhecimento se o John tinha algum inimigo a ponto de planejar algo desse tamanho por tanto tempo. Afinal de contas, em fazendas e áreas rurais naquela época, muita coisa era simplesmente resolvida na bala mesmo. Pode ter sido alguém da família? Pode ter sido alguém da família. Geralmente a culpa por envenenamento recai sobre a esposa, porque tem-se essa visão machista que o veneno é uma arma feminina. A família Bell mantinha várias pessoas escravizadas na fazenda, o que nos traz para uma outra hipótese. Poderia a morte dele ser um plano muito bem elaborado, estratégico e silencioso dos escravizados? Afinal de contas, ao contrário do que a história oficial nos conta, nós sabemos que onde teve escravidão, teve muita resistência. Inclusive, essa é uma hipótese que eu gosto bastante, não vou negar para vocês. O único detalhe que a pesquisa da doutora Megan não cobre são as vozes que todo mundo ouvia em alto e bom som. Terá sido essas vozes uma invenção? Será que toda a família, na verdade, estava sendo envenenada e começaram a ter uma espécie de delírio coletivo? Será que John Bell ou mais alguém da família sofria de esquizofrenia? Ou será que realmente a bruxa dos Bell existiu? Algumas versões da lenda contam que, na verdade, o John nunca comprou essas terras, e sim as roubou de uma mulher viúva. E, inclusive, ele teria a matado e desovado seu corpo em uma gruta na propriedade, que já foi um cemitério indígena. A história conta, então, que antes de morrer, ela teria prometido se vingar do John. E seria essa mulher, então, a entidade, a bruxa dos Bell. Fato ou lenda, a história da bruxa dos Bell se tornou um dos casos sobrenaturais mais famosos dos Estados Unidos, rendendo inúmeros filmes, livros, pesquisas científicas e paranormais só para tentarem desvendar o que aconteceu ali. E se um dia vocês forem ao Tennessee, vocês podem visitar a Caverna da Bruxa dos Bell por menos de $10. Eu recomendaria? Não recomendaria não, porque se a história for verdadeira e a entidade realmente bater nas pessoas assim, só por diversão, vocês vão ter gastado quase R$60 para apanhar. Definitivamente não é um bom negócio, pelo menos para mim, mas tem quem goste. Tchau!